A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje é um dia muito feliz, porque hoje é um dia que a gente vai concluir o livro de Jonas. Estamos aqui no capítulo 4. Vamos ver os versículos 10 e 11 desse capítulo e finalizar esse livro para a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, versículos 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, olha o Deus aqui falando e respondendo para Jonas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da tua palavra, porque estamos aqui mais uma vez. Esteja conosco, tem misericórdia desse estudo, tem misericórdia desse momento aqui, que nós possamos entender essas verdades ser aplicadas, que esse livro possa ser aplicado em nossas vidas. Nós te agradecemos porque mais um mês se passou. Estamos agora aqui entrando no último mês de 2020. Tem misericórdia de nós, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, Deus ele nos dá uma resposta final aqui à absurda indignação de Jonas. E essa resposta final, ela é com base na pena que Jonas está da planta que morreu. Jonas está com muita pena da planta que nasceu num dia e morreu no outro dia. Que ele não havia feito nem ajudado ela a crescer, nada. E Deus vai deixar isso bem claro. E ao invés de falar como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele vai ficar amargurado, esquecendo aqui de Deus, ele dá e ele toma na hora que ele quiser. E se Jonas tinha compaixão daquela planta, da qual ele não tinha a menor responsabilidade, ou participado do crescimento e da existência dela, ele não criou, não fez crescer, será que Deus não pode ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde existia mais de 120.000 pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita, entre a mão esquerda, ou seja, uma referência aqui às crianças. Só de crianças nós temos mais de 120.000. Imagina os adultos. E também tem os animais, e muitos animais. Eu os criei, eles são criação minha. Você pode ter compaixão da planta que você não teve nenhuma participação. Conheceu ela em um dia e ela morreu. E eu não posso ter compaixão daqueles que eu criei. Será que eu não tenho esse direito? É uma pergunta, outra pergunta retórica. A primeira pergunta, é razoável isso que você está pensando? Jonas ora irado porque o povo de Nínive foi salvo. Depois a planta acaba e vem o vento forte e Jonas ora irado e ele pergunta de novo, é razoável isso que você está pensando? E ele responde, é razoável até a minha morte. E agora Deus ele conclui com essa pergunta retórica nos versículos 10 e 11. E o livro ele termina assim. Jonas deixa o livro terminar assim. Por quê? Porque Jonas entendeu, irmãos. Eu creio que Jonas entendeu. Eu creio que Jonas se arrependeu. Eu creio que que Jonas se arrependeu. Eu creio que Jonas, ele volta para Jerusalém e ele vai escrever esse livro aqui para os seus compatriotas. Para dizer, olha, Deus salvou lá os pecadores de Nínive. Deus salvou os nossos inimigos. Deus ele pode salvar os nossos inimigos? Pode, porque ele é dono de tudo e ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele também vai condenar quem ele quer, porque ele é Deus e ele é dono de tudo. E nós não somos salvos porque fulano quer que a gente seja salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus.
nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos salvos pela graça. E essa salvação, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Ela é dom de Deus e está claro na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, ela é tão completa. E da mesma forma que Deus me salvou, nós devemos mostrar alegria pelas pessoas que estão sendo salvas pelo Evangelho. Por aquele irmão que a gente detestava e agora ele mostra sinais de salvos. Alegria por causa disso. Ao invés de guardar mágoa, pedindo condenação às pessoas, disfarçado de eu quero justiça, mas na verdade muitas vezes eu não quero justiça. Na verdade eu quero vingança. Por quê? Porque aquela pessoa feriu o meu ego. Aquela pessoa falou mal de quem eu gosto. E agora eu quero que ela se dê mal. Não, mas eu quero justiça. Não, a gente quer muitas vezes vingança. Nós temos que ter cuidado com a nossa ira. Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque entre a ira e o pecado existe uma linha tênue muito forte. Deus, ele se ira, mas não peca. A gente é muito difícil de acontecer. Então, Jonas, ele tinha um ressentimento aqui contra Deus. Ele achava que Deus era injusto. E ele é confrontado por Deus da mesma forma que nós devemos ser confrontados por Deus. Para que a gente pense em todas as nossas atitudes. É razoável isso que a gente faz? Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a nossa ira muito facilmente se torna um pecado muito forte. E quem sabe isso não está acontecendo no seu coração. Quem sabe você está devendo a Deus pessoas em quem perdoar. Pessoas que você deve orar. Pessoas que você deveria se reconciliar. E não é porque estamos perto do Natal que você tem que se reconciliar com as pessoas. Em toda época nós devemos nos reconciliar com as pessoas. Em toda época. Porque esse é o mandamento de Deus. E nos regozijarmos, irmãos. Nos regozijarmos, comemorarmos, porque nós somos salvos pela graça. Esse é o nosso Deus. Que o Deus de Jonas seja o nosso Deus e tenha misericórdia de nós cada vez mais. Amém? Esse é o livro de Jonas, maravilhoso, não é? Salvação pela graça. Esse é o tema principal do livro de Jonas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos pela meditação dela. Nos abençoa ao longo da semana, Senhor, nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção, com os próximos estudos que virão. Esteja conosco nesse fim de ano, nesse fim de 2020, um ano tão sofrido, um ano tão conturbado, mas um ano que o Senhor nos guiou, um ano que o Senhor esteja conosco, um ano que o Senhor mostrou mais uma vez a Tua poderosa mão. Esteja conosco, nos abençoa nesse último mês do ano. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.